Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, agora eu já cansei. Ela vai entrar aqui. Senta aqui que eu cansei. Você vai explicar. Não. Já que disse que eu tô falando besteira. Olá, pessoal. Na verdade, é porque o Leandro estava falando que não é o valor cheio. É o valor, sim. Só que aqui as disciplinas ou as cadeiras, o valor delas é de acordo com o número de créditos que cada disciplina tem. Então, cada crédito, né, um crédito tem um valor X. E aí, por exemplo, uma disciplina que seja deontologia, ela tem 4 créditos. Então, é 4 vezes... Normalmente, os créditos custam em torno de 10 euros, 15 euros, depende da faculdade. Esse valor de 10,50 euros, se não me engano, era até da Universidade do Porto. A Católica, como é uma universidade particular, ela é mais cara mesmo. Eu não consigo dizer agora o valor do crédito, mas aí o que acontece? Por exemplo, para cada disciplina que eu tive que cursar, eu tenho que pagar por ela, né? Mas todas aquelas outras disciplinas que eles fizeram análise da minha grade curricular da minha faculdade do Brasil, com a grade que eles têm aqui, eles creditaram isso para mim, e aí eles chamam isso da equivalência, né? E aí eu tive que pagar por tudo que eles me creditaram. Isso deu exatos 1.000 euros. Então, isso foi uma porrada no estômago da gente, uma facada, porque realmente com esse custo a gente não estava contando. Tanto é que eu conheci uma pessoa, uma amiga aqui, e foi justamente através dela que a gente decidiu por tentar pela Universidade Católica, porque ela já estava com o processo dela em andamento, cursando. E aí, ela, por exemplo, como fez um processo 1 ano antes de mim, a universidade ainda estava alinhando essas questões, ela não precisou pagar isso. Mas quando eu tentei também pela Universidade do Porto, lá eu já tinha sido informada que o que fosse creditado para mim como equivalência eu teria que pagar. E depois na Católica a gente teve essa surpresa que teria que pagar aquele valor. Então foram aí mais 1.000 euros e depois... eu tive que pagar as propinas, que são as mensalidades, referente aos valores das disciplinas que eu tive que cursar. No primeiro semestre, eu tive que cursar 3 disciplinas, e no segundo semestre, agora e último, eu cursei 5 disciplinas. No primeiro semestre, eu paguei alguma coisa em torno de uns 250 euros por mês, né, Leandro? Mas foi. A mensalidade, a propina... era uns 250 euros por mês, que eram 3 disciplinas e 3 disciplinas que tinham créditos, poucos créditos, 2 créditos, 4 créditos, assim. Já esse último semestre, eu sabia que seria um semestre mais pesado, né? Tanto em conteúdo, em disciplinas, quanto em custo. E aí eu fiz 5 disciplinas, sendo que dessas 5 eu tive que fazer um ensino clínico, que seria um estágio, e aí esse estágio, ele tinha, se não me engano, 24 créditos. Então, foi o que deixou mais caro a propina, e nós pagamos 500 euros por mês de mensalidade aí. Então, essa foi uma facada violenta, hein? Foram agora, esse último semestre, pagando 500 por mês, foi bem puxado mesmo. Hein, Catarina, e essas matérias que você viu aqui, você já tinha visto no Brasil ou não tinha visto ainda? Já, na verdade, assim, é um pouquinho diferente, né? Por exemplo, eu tive que fazer agora legislação, né? A minha legislação da minha profissão. Lá no Brasil eu fiz também. Deontologia, lá eu também fiz. Só que eles entendem e é justo que eu preciso aprender daqui. Uhum. Mas, assim, particularmente eu não vi muita diferença, não. Quando se fala do exercício profissional da enfermagem, não tem muita. É a mesma coisa, só que escrita em outras palavras, sabe? E tem um detalhezinho ou outro diferente, sim, até porque há algumas coisas que no Brasil é proibido, aqui já é visto com os outros olhos, já tem uma abertura maior na legislação, toda essa história aí da eutanásia também, então, assim... Tem algumas questões. Mas, assim, de uma maneira geral, são as mesmas disciplinas. Por exemplo, uma coisa que lá não tem no Brasil é inglês na faculdade. Eu nunca vi. E aqui tem.
E aí, no caso, por exemplo, aqui eu tive que fazer, que eles falam que é English for Nurse, que é inglês para enfermagem. E aí, foi bem interessante porque é um inglês técnico. Então, eles ensinam você os sistemas, os órgãos do corpo, as palavras realmente técnicas da área da saúde, voltadas para assistência de enfermagem, em inglês. E a mecânica da aula, você achou diferente do Brasil? O que você achou? É melhor? É diferente? Achei, assim. Assim, é um pouquinho complicado, porque eu me formei há 10 anos atrás. Catarina, eu não achei assim... Eu esperava mais. A verdade é que eu realmente esperava mais. Eu esperava alguma coisa tipo, uau, sabe? XPTO, top. Eu falei, caramba, eu vou aprender um ensino completamente diferente. Eles têm uma didática que é um pouquinho diferente, sim. Por exemplo, aqui eles fazem muitos trabalhos ao longo do curso, das disciplinas. Trabalho. E lá a nossa forma de avaliação é prova. Então, assim, você tem muita matéria, muito conteúdo, tem que acompanhar as aulas, tem que estudar. Lá naquela data X, você faz a prova. E normalmente tem a V1, a V2, a V3 e prova final, se você não conseguir. Aqui, poucas têm prova, eles usam uma avaliação contínua. Ou seja, o aluno ele é avaliado de uma forma geral, num todo, Sim, ao longo daquele curso todo. E não é focado somente naquela avaliação prova, entendeu? Numa prova escrita, enfim. E aí, assim, eu acho que de um lado é até interessante, mas eu senti um pouquinho de diferença, assim. Tiveram algumas disciplinas que eu gostei, algumas sim, eu achei que valeu a pena, mas outras não muito, assim, não me trouxeram algo, assim, de diferente. Não agregaram muita coisa, né? Infelizmente, porque a gente pagou caro e eu esperava que pudesse ter vindo mais, sabe? Pudesse um plus, assim, algo a mais. Bem, Catarina, uma vez me fizeram uma pergunta e eu não soube responder, talvez você saiba responder agora. Por exemplo, no Brasil, a gente consegue trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? Aqui é possível? Tem curso que é só à noite, aula só à noite, ou é durante o dia todo? Olha, eu sei que tem faculdade à noite, sim. Lá na Católica eu nem sabia, eles funcionam até 10, 11 horas da noite. Mas a enfermagem eu nunca vi. Até porque é meio que um horário integral. Normalmente as aulas vão de manhã, tipo de 8 da manhã, 9 da manhã, até tipo 5, 6 horas da tarde. E aqui eles têm um diferencial que é justamente isso, que dá a grande diferença de carga horária com a graduação daqui e com a do Brasil, que eles começam muito cedo os estágios. Enquanto lá no Brasil a gente começa lá pelo 3º ano, sabe? E tipo, aqui eles começam muito cedo. Já no 1º ano eles começam uma ambientação nos hospitais e tal. E depois já começam os estágios. Então isso faz com que eles tenham uma carga horária puxada. E aí por isso eles ficam o dia todo. Eu já vi e sei que há muitos estudantes que estudam e que trabalham. Mas eu não sei essa questão se tem a faculdade à noite. Eu confesso, eu acho que não tem, sabia? Mas existe uma coisa chamada Estatuto do Estudante Trabalhador. E aí, o estudante que precisa trabalhar realmente, ele tem algumas facilidades e isso é alinhado e acordado. Então, ele entrega um documento na faculdade, dizendo que ele trabalha, tudo e tal. Então, ele consegue tanto uma flexibilidade por parte da faculdade, como a empresa ou empregador é obrigado a também flexibilizar para ele. Por isso que, por exemplo, alguns não podem optar por avaliação contínua. E aí são esses os alunos que normalmente frequentam muito poucas aulas, mas não levam falta. E aí eles têm que optar pelo exame final, fazer exame. Então, eles não podem ser avaliados de forma contínua porque eles não estão presentes nas atividades e nas aulas. Entendi. O Luiz está fazendo outra pergunta, inclusive, que eu já ia fazer também, que eu tenho essa dúvida. O Luiz está perguntando, se ela já fosse cidadã, seria muito mais barato? Na verdade, a gente está afirmando, está nem perguntando, né? Não. Na verdade, eu já estou com valor de cidadã. Eu sei que tem essa diferença mesmo, para cidadão e para estrangeiro. Eu sei que é bem mais barato, né? Eu sei que algumas faculdades, principalmente as públicas, têm um valor diferenciado sim nas propinas para quem é cidadão, para quem tem a cidadania e para quem é estudante estrangeiro. Mas no meu caso, eu já entrei, apesar de eu não ter a cidadania, como eu tenho a autorização de residência pelo casamento com o Leandro sendo um cidadão, quando meu registro foi feito, meu processo, eles me aceitaram como se eu fosse já uma cidadã,
Sim. Então, os meus valores já eram valores. Você não vai ficar pior ainda, né? De estudante nacional, não era de estudante internacional.